Influência não é dom, não é carisma e definitivamente não é manipulação. Mas se você é médico ou dentista, é bem provável que você esteja usando, do jeito errado a influência na sua clínica, seus atendimentos, consulta, avaliação. E pior, pode estar pagando com isso, com uma baixa adesão de venda de protocolo, de tratamento, com pacientes indecisos e principalmente com o teu faturamento aí travado. O problema é que ninguém te ensinou como conduzir uma decisão com base psicológica dentro da consulta. E claro, sem isso, toda consulta tende a virar uma conversa e conversa não fecha protocolo. E hoje eu vou te mostrar exatamente onde está o erro, como que você pode aplicar um método simples, direcionado e transformar suas consultas em decisões claras e seguras. A propósito, eu sou Rafa Medeiros, criador do método Influência Máxima, responsável por estruturar médicos que saíram de R$30 mil por múltiplos 6 dígitos mensais, especialista e focado em conversão e influência médica de maneira humanizada e, claro, com dentistas também, que já faturaram juntos aí mais de R$53 milhões. Bom, o erro fundamental sobre influência é que médicos confundem influência com convencimento, com persuasão, com papo furado ou parecer ser um vendedor. E nisso perdem autoridade, inclusive dentro da consulta. Basicamente, essa associação errada entre influência e manipulação faz com que apareça aquele medo terrível, meu Deus, eu estou parecendo um vendedor e eu não posso parecer ser um vendedor. Isso gera uma omissão até por parte do profissional que vai parecer ele muito inseguro na frente do paciente, vai começar a explicar demais e pior, liderar a decisão de menos. Isso tudo traz uma confusão entre ética e gera então uma passividade, é contexto e coesão. Bom, a influência real basicamente é organizar o caminho mental do teu paciente. Basicamente, quando você entende isso, tudo fica mais fácil. Agora, quando você não entende isso, você comete um erro ainda mais grave dentro da tua consulta. A maioria dos médicos perde fechamento por erros estruturais durante a consulta. Isso serve para dentista também. Por exemplo, começar explicando muita técnica antes de gerar clareza do problema com a urgência que o paciente sente, não que você dá a ele. Outro erro, não diagnosticar o nível de consciência do paciente para saber exatamente onde ele está frente ao mecanismo do problema. Falar de preço antes de construir o valor percebido na mente dele faz você perder, obviamente, o desejo que ele vai evoluir com você. Às vezes você vende a técnica, ele vai comprar do seu concorrente. E claro, abrir espaço demais para o paciente decidir sem uma condução estruturada. Aí, nesse caso, a consulta tende a virar, assim, uma conversa sem estrutura. Aquele famoso, eu nunca estudei isso, então eu faço a consulta no feeling. Então, o processo ele não é fundamentado para os 3 Cs, né, de conexão, condução e, obviamente, no final, conversão, que vem através da autonomia de decisão do teu paciente. E o mais crítico é que, mesmo corrigindo isso, ainda falta uma estrutura clara para conduzir a decisão do início ao final. Basicamente, nós estamos falando que influência ela não é improviso, é uma estrutura, tudo pautado na psicologia de consumo. Eu não estou falando de gatilhos mentais, nada disso, eu estou falando de estruturas claras para que você consiga conectar a leitura do perfil do teu paciente, conectando com ele, criando uma abertura emocional para acessar ele com perguntas ligadas à anamnese, perguntas de dor. E claro, você sabe que quanto mais ele entrega para você durante as perguntas, mais se abre, mais ele confia em você. E conexão define o nível de atenção e receptividade do paciente, é uma métrica. Já a condução é a organização progressiva da consulta, até gerar clareza e desejo de ele avançar naturalmente para comprar de você. Lembre, clareza elimina a dúvida e reduz a objeção, mas cuidado, porque quem explica demais vende de menos. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Agora, aí vem a terceira etapa, a conversão, que é um direcionamento firme para os próximos passos dele. Aquilo que você vende, você venderia para o seu pai? Então pode ser mais firme, mas não estou falando de forçação de barra. Quer ver? A decisão, vale lembrar que ela não acontece sozinha, ela precisa ser então conduzida. Mas mesmo que muitas vezes você entenda essa tríade da conexão, condução e conversão, a maioria ainda falha na aplicação prática dentro da consulta. Porque não é sobre saber só o conceito, é sobre ter uma estrutura sequencial, pautado na tua personalidade, e saber como implementar isso através da leitura da personalidade do teu paciente. E é, obviamente, exatamente isso que eu ensino na nossa mentoria de influência máxima. Como aplicar conexão, condução e conversão de forma ética, prática, dentro da tua realidade clínica, respeitando, obviamente, a autonomia de decisão do paciente. Médicos que estruturaram isso saíram de faturamentos pífios de R$40 mil, como o Dr. Kleber, para 230 mil com nutrologia. Somente ele e a esposa, uma clínica super enxuta, faturamento aumentou rapidamente. E se você quer sair da tentativa e passar a ter previsibilidade na sua conversão, sair no final do dia, olhar no seu aplicativo e falar, caramba, hoje teve conversão, significa, hoje eu tenho mais pacientes para cuidar. Esse é o próximo passo e o link está aqui na descrição. Se eu fosse você, eu correria lá. Bom, vamos lá. O problema então não é entender a tríade, o problema é não ter estrutura para executar a
dentro da consulta. Conhecimento solto, ele não gera comportamento consistente. Falta de sequência clara na consulta gera improviso. E o profissional que reage ao paciente ao invés de conduzir, ele literalmente está colocando a consulta de uma forma padrão, clichê e usando no feeling. Então, não saber ler o perfil trava toda a tua comunicação. Imagine assim, que você está atendendo um paciente que ele é altamente prático, daqueles que têm pressa na implementação, quer ouvir o preço logo, e você começa a literalmente falar de todos os aspectos, de cada etapa da tua técnica, do metabolismo dele. Você concorda que ele vai desconectar na hora? Porque existem 9 personalidades humanas e cada uma delas responde ao mundo de uma maneira. Por isso a importância de olhar a primeira etapa para qual é a personalidade desse cliente. Afinal de contas, com quem eu estou falando? Quem é que eu estou tentando acessar agora aqui na consulta? Desde a etapa 1, que eu vou me conectar com ele, gerar autoridade. Na etapa 2, que eu vou conduzir então as perguntas de anamnese. Na etapa 3, que eu vou entrar então no nível 3 de dor do meu paciente. Quem é essa pessoa? Como ele pensa? Quais são os padrões invisíveis dele, para ele, visíveis para nós, já que fica dentro do eu cego dele? Como essa pessoa decide o que é prioridade para ela dentro de um tratamento, dentro de um acompanhamento clínico? Por desconhecer isso, que a maioria acaba fazendo uma consulta padrão, falando com todo mundo igual e, claro, falhando miseravelmente. E é exatamente essa falta de estrutura que separa quem atende bem para quem realmente fecha e faz com que o paciente avance contigo ao longo da vida. Então, dominar a influência ela transforma a tua consulta numa decisão mais previsível do paciente e, óbvio, eleva o teu posicionamento. Basicamente, isso traz uma redução drástica daquele, doutor, eu adorei, mas eu vou pensar. O paciente chega na decisão através dessa condução com muito mais clareza, não na pressão, não em gatilho mental, pelo amor de Deus, você é médico. E óbvio que o aumento de conversão, sem depender de mais pacientes vindo de tráfego, somente com os pacientes que você já tem, que já chegam naturalmente para você, gera um faturamento muito maior do que o que você já tem. Ou seja, segurança para conduzir todo o teu método sem parecer um vendedor e capacidade de cobrar mais sem ter resistência dele. Isso aqui não é só sobre vender mais, é sobre, de fato, quem você é dentro da consulta ou da avaliação. Quando o paciente, olhando da ótica do paciente, quem é você lá? Não te parece estranho o paciente pagar a tua consulta e depois de te ouvir uma hora ele dizer não para você? Não teria que ser o contrário? Eu tenho problema, eu vou até você, eu deveria dizer sim para você. E por que esse sim não sai? Isso é um ponto de atenção que eu quero que você reflita. Agora, o que separa médicos comuns de médicos inquestionáveis é essa capacidade de conduzir decisões. Não só entender sobre o corpo humano, mas entender também sobre a mente humana. O médico comum, ele explica, espera e torce ali para o paciente decidir por um sim. O médico inquestionável, ele sabe conectar, conduzir e organizar a decisão com clareza para o paciente sentir seguro na linguagem dele, no tempo dele, em dizer sim, doutor, eu quero avançar com você. Um transfere a responsabilidade, o outro assume a responsabilidade e a liderança da consulta. Um basicamente vive de volume, às vezes até de consulta ou convênio, o outro cresce largamente em escala por entender como no final das contas ele vende hora. Depois que a hora dele fica bem cara, ele parte para novas estratégias do mercado. No fim, não é sobre técnica, é sobre quem lidera a decisão dentro da consulta. Lembre, se você quer dominar a influência, você precisa entender por que mesmo sendo muito bom tecnicamente, você ainda não cresce como deveria. Porque o problema ele não começa na consulta, ele começa na forma como você enxerga o teu próprio crescimento. Eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, onde eu explico por que 90% dos médicos e dentistas não enriquecem. E se prepare para você ter uma tomada de consciência bem razoável. Porque enquanto você não entender isso, você continua corrigindo o lugar errado e travando seu faturamento. Ah, eu preciso de mais tráfego pago, eu preciso de uma agência de marketing, melhorar meu posicionamento. Isso é bom, é ok, mas não é o que vai destravar o teu faturamento para uma próxima fase. Afinal de contas, de que adianta encher a tua agenda de pacientes com o teu tráfego ou o teu marketing, quando o paciente está sentado na tua frente, você não sabe conduzir, conectar e nem mesmo converter. Você está virando, sabe o que, meu amigo? Um gerador de lead para a concorrência. Começa a pensar nisso, porque afinal de contas, quanto mais você converte, mais vidas você salva, o bem para a humanidade você faz e o caixa da tua empresa agradece. E você sabe tanto quanto eu, você também montou teu CNPJ para ter lucro. Se você quer saber mais como funciona a nossa mentoria, clique nesse link na descrição aqui.